fala de regularidade e reconhecimento, eu trouxe aqui para vocês 12 regras da maçonaria universal, tá? Eu vou citar cada um deles aqui. A primeira regra da maçonaria universal, isso você pode pesquisar, meus irmãos, para que vocês tenham uma base, tá? Como eu disse, qualquer biblioteca virtual ou biblioteca física pode ter. A maçonaria é uma fraternidade iniciática, cujo fundamento tradicional é a crença em Deus, o grande arquiteto do universo. Segundo, a maçonaria é baseada nos deveres antigos e nos landmarks da fraternidade, especialmente no que diz respeito ao respeito absoluto pelas tradições específicas da ordem, essenciais para a regularidade da obediência. Terceiro, a maçonaria é uma ordem a qual eles só podem pertencer a homens livres e de boas maneiras, que se comprometem a colocar em prática o ideal de paz, amor e fraternidade. Quarto, a maçonaria visa o aprimoramento moral de seus membros, bem como de toda a humanidade. Quinto, a maçonaria ela coloca aos seus membros a prática exata dos rituais e simbolismos como modo de acesso aos conhecimentos que o farão evoluir. Agora sim, o sexto. A maçonaria impõe respeito às opiniões e crenças de cada um e de seus membros. Proíbe qualquer discussão ou controvérsia política ou religiosa. Constitui, assim, um centro permanente de união fraterna, onde reina uma compreensão tolerante e frutuosa harmonia entre os homens, que sem ela permaneceriam estranhos uns aos outros. A sétima, os maçons assumem suas obrigações em um volume da lei sagrada, a fim de prestar juramento ou promessa prestada, um caráter solene, sagrado e dispensável à sua perenidade. Oitavo, os maçons se reúnem fora do mundo profano, como nós já dizemos aqui amplamente o significado desse termo, em lojas, em reuniões, onde as três grandes luzes da ordem sempre devem estar presentes. Tá? Isso aí também é amplamente divulgado, não é segredo maçônico, nós até utilizamos isso para a prova da regularidade. Tá? O oitavo, os maçons não devem admitir em suas lojas mais do que homens maiores de idade, de reputação perfeita, pessoas honradas, leais e discretas, dignas de qualquer ponto de vista de serem seus irmãos e aptas a reconhecer os limites do domínio e do poder finito do homem e do poder eterno. O décimo, os maçons cultivam em suas lojas o amor à pátria, a submissão às leis e o respeito às autoridades constituídas, e consideram o trabalho como o dever principal do ser humano e o honram em todas as suas formas. O 11º, os maçons contribuem pelo exemplo ativo do seu comportamento sábio, viril e digno para o esplendor da ordem, respeitando o segredo maçônico. E o último, 12º, os maçons devem mutuamente ajudar um ao outro em proteções fraternas, mesmo em caso de perigos para suas próprias vidas. Eles praticam a arte de preservar em todas as circunstâncias a calma e o equilíbrio indispensáveis para um perfeito domínio de si mesmos. Esses são as 12 regras universais, 12 regras da maçonaria universal. Toda loja maçônica, potência maçônica, todo maçom deve seguir. Além disso, temos também os 8 pontos de reconhecimento e regularidade, tá? Só para os irmãos terem uma noção. Isso também para aqueles que seguem ali a tutela da Grande Loja Unida da Inglaterra, mas viraram também outros pontos de reconhecimento que, se forem seguidos, são maçons que foram dados ali pela Grande Loja Unida da Inglaterra, tá? Para o conhecimento dos irmãos, a seguir os 8 pontos de reconhecimento emitidos pela Grande Loja Unida da Inglaterra em 1929 e aceito pelas obediências regulares. Então vocês já viram aqui, já tiveram uma percepção do que são potências regulares e reconhecidas, tá? Não é por aval de potência A, B ou C, e sim pelo cumprimento dessas regras. A primeira, que é a regularidade de origem, ou seja, cada obediência deverá ter sido estabelecida legalmente por uma outra obediência reconhecida ou por 3 ou mais lojas regularmente constituídas. O segundo, que a crença no grande arquiteto do universo e sua vontade revelada deverá ser uma qualificação essencial de seus membros. Que todos os iniciados deverão tomar seu juramento por um volume da lei sagrada, tá? Que pese ali nos valores da consciência dos indivíduos particulares que estejam sendo iniciados. A quarta, que os membros das obediências e lojas individuais sejam compostas por homens. Nós vamos entrar nesse assunto também, nós já entramos aqui em outros podcasts, tá? E cada obediência não poderá ter nenhum intercurso maçônico de qualquer tipo nesses períodos. Quinto, que a obediência deverá ter soberana jurisdição sobre as lojas. Eu vou repetir. Quinto,
que a obediência deverá ter soberana jurisdição sobre as lojas, sobre seu controle, ou seja, que será responsável, independente, autogovernável, com somente uma indisputável autoridade sobre a loja ou graus simbólicos, aprendiz, companheiro e mestre maçom, dentro de sua jurisdição, e não poderá dividir sobre quaisquer meios tal autoridade, com o Supremo Conselho ou outro poder que clame qualquer controle ou supervisão sobre estes graus. Sexto, que as grandes luzes da francmaçonaria deverão sempre ser exibidas quando a obediência às suas lojas subordinadas estiverem em trabalho. A sétima, que a discussão sobre religião e política dentro das lojas seja estritamente proibida. E o oitavo e último ponto, que os princípios dos antigos landmarks, costumes e usos das oficinas sejam estritamente observados. Então, são esses os pontos de regularidade e reconhecimento. Isso você pode pesquisar, isso você pode perguntar para o seu venerável mestre, isso você pode ali ter acesso como maçom. E você vai ter uma noção melhor que a questão de potência A, B ou C não interfere. E sim, que a maçonaria é universal. E desde que ela siga esses regulamentos, esses pontos, ela é regular e reconhecida. Tá? Existem pontos aqui que nós devemos nos adentrar e aprofundar em outro ponto. Tá? E em si falando da Grande Loja Unida Paulista, ela tem um estatuto que todos os irmãos grupianos devem ter ali, ter como regra, como base, a sua leitura, que engloba a regularização, os pontos de regularização, os pontos de conhecimento e os landmarks. Perfeito? Então nós entramos nesse ponto, então desmistificamos essa questão de espúrio e já identificamos então as 12 regras da maçonaria universal e os 8 pontos de reconhecimento universais também, os postulados, tá? Estamos em via de concluir